Boa noite, meu nome é Luiz Carlos, sou aluno de música da turma de primeiro e estou aqui para falar sobre o desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Erik Erikson ele dividiu esse desenvolvimento em 8 fases. Né? Desta forma, em cada fase a pessoa ela tem que resolver uma crise causada pelo conflito gerado pelo meio social em que ela vive, em que ela está inserida. A primeira fase é a fase do estágio sensorial, que vai até os 18 meses de vida. Ou seja, nesta fase, a criança ela vai tentando construir a sua teoria, né, a respeito do mundo. Ela vai fazer algumas descobertas, né, através de quê? Dos órgãos do sentido, ou seja, a visão, a audição e outros. A segunda fase é do desenvolvimento muscular, que vai dos 18 meses de vida até os 3 anos de idade, conhecido como a primeira infância. A criança agora ela começa a explorar o meio em que ela vive, né? Ou seja, começa a engatinhar, andar, a trepar nas coisas e outros. A terceira fase, né, é a fase do controle locomotor. Né? Esta fase ela vai dos 3 anos de idade até os 5 anos de idade, que também é conhecido como a segunda infância. Nesta fase, a criança começa a ter iniciativas próprias, ou seja, ela vai deixando de depender mais do adulto e começa a ter algumas iniciativas próprias, ou seja, para brincar, para saltar, né, correr e outras coisas. A quarta fase é do período da latência, que vai dos 5 anos de idade até os 13 anos. Né? Também ela é conhecida como a idade escolar. Nesta fase aqui, né, a sua atenção, que era totalmente voltada para a família, ela se volta agora para a escola, né, para as coisas escolares, coleguinhas e outros. A quinta fase, melhor dizendo, é a moratória psicossocial, né, que vai dos 13 anos até os 21 anos de idade, conhecido também como puberdade e adolescência. Né? Ou seja, nesta fase aqui, a criança ela começa a ter, né, algumas descobertas, ou seja, o seu corpo vai passando por algumas transformações, né, algumas mudança na fala, criação de pelos e outras coisas. Então acontece o quê? Uma revolução fisiológica na vida da criança. Né? A sexta fase é a maioridade jovem, que vai dos 21 anos até os 40 anos, né? Também conhecido como adulto jovem. Nesta fase existe o quê? Uma relação de maior intimidade com os outros, ou seja, que a pessoa ela vai ter uma maior aproximação com o outro, com o indivíduo. Né? A sétima fase, né? Sétima fase que é conhecida como a meia-idade, ela vai dos 40 anos até os 60 anos. Então, nesta fase, Erik Erikson ele diz que é nesta fase que o indivíduo ele pode casar, ter filhos, né? Pode trabalhar, né? Produzir, usar a criatividade, somente nesta fase aqui. E por último, nós temos a oitava fase, que é a fase da maturidade, né, que vem depois dos 60 anos. Então, também conhecida como a idade reforma. Nesta fase, a pessoa ela se sente que está aproximando-se, né, o término da sua vida. Então, ela começa a ter algumas lembranças do passado, daquilo que ela fez, né, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado. E então a pessoa ela começa a ter um sentimento de satisfação ou não. Então, portanto, aí foram as 8 fases do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Boa noite.